Lipídios. Os lipídios são substâncias de origem biológica solúveis em solventes orgânicos não polares. Muitas vezes também referidos como sendo insolúveis em água, o que nem sempre é verdade. Podemos classificá-los de várias formas, neste caso classificando em termos de glicerídeos, fosfolipídios, glicolipídios e depois lipídios não saponificáveis, que serão os esteroides. Grande parte deles resulta da esterificação de ácidos gordos, e daí que já tínhamos visto os ácidos gordos num vídeo anterior. Vamos agora prestar atenção especialmente aos derivados do glicerol e depois ver um bocadinho de esfingolipídios. Uma vez que grande parte dos lipídios são glicerolipídios, portanto derivam do glicerol, convém vermos um pouco esta molécula. Quimicamente é o 1,2,3-propanotriol. Portanto, temos 3 carbonos e 3 oxigénios, 1 OH em cada carbono, daí o triol. É uma molécula que aparentemente é simétrica, segundo a notação de Fischer. O hidroxilo e o hidrogênio do carbono central estão projetados para a frente do plano. No entanto, quando é substituído, fica assimétrico. E, portanto, assume-se normalmente uma numeração estereoespecífica em que se considera o carbono que está para cima como sendo o carbono 1 e tem a denominação SN de Stereospecific Number 1, 2 e 3. Os triacilgliceróis, e não triglicerídeos, como é hábito dizer. Na realidade, não são 3 moléculas de glicerol, mas são 3 de ácidos gordos. E já vimos que os substituintes de ácidos gordos chamam-se acil. Portanto, os triacilgliceróis correspondem a ésteres de glicerol com 3 ácidos gordos. E, portanto, se for apenas um glicerol e um ácido gordo, forma-se um monoacilglicerol. Se for com 2, diacilglicerol. E se for com 3, triacilglicerol. Os triacilgliceróis são moléculas completamente neutras e hidrofóbicas, com quase não são solúveis em água, e formam aquilo que genericamente nós chamamos as gorduras. Azeite, manteiga, margarina, óleos, a banha, fundamentalmente, são constituídos por triacilgliceróis. Porque são 1, 2, 3 ácidos gordos, deve-se dizer monoacilglicerol, diacilglicerol e triacilglicerol, e evitar os termos monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeo. No entanto, eles ainda se mantêm, especialmente o termo triglicerídeo. Assim, triacilglicerol é um nome genérico em que não se está a definir quais é que são os ácidos gordos. Por exemplo, se os ácidos gordos fossem o ácido palmítico, deveria-se pôr tripalmitil, ácido palmítico, sai o ico e entra o ilo, tripalmitilglicerol. Ou, se fosse, como neste caso, em que temos um ácido palmítico, um ácido estiárico e um ácido oleico, seria o palmitil estiaril oleilglicerol. Se quiséssemos, podíamos pôr 1 palmitil, 2 estiaril, 3 oleilglicerol. Na maior parte dos casos, não nos interessam os ácidos gordos e daí referirmos apenas o termo genérico triacilglicerol.
Os triacilgliceróis não são os únicos lipídios derivados do glicerol. Temos também um conjunto de outros lipídios, os glicerofosfolipídios, que são também derivados do glicerol, e vamos agora ver esses fosfolipídios, os que são derivados concretamente do ácido fosfatídico, depois os plasmalogénios e, por fim, ainda um outro grupo de fosfolipídios que são os esfingofosfolipídios. Têm em comum todos eles possuírem um grupo fosfato, pelo menos um. Assim, temos o ácido fosfatídico, em que o glicerol é esterificado com dois ácidos gordos, um na posição 1, que normalmente é saturado, e outro na posição 2, que normalmente é insaturado, e depois é na posição 3 uma esterificação com o fosfato, o ácido fosfórico, e temos desta forma o ácido fosfatídico, que naturalmente vai estar parcialmente ionizado, especialmente o grupo OH, formando o fosfatidato. Quando se hidrolisa um ácido gordo, neste caso a hidrólise do ácido gordo no carbono 2, forma-se aquilo que se chama um lisofosfolipídio, ou neste caso o ácido lisofosfatídico. Claro que se quiséssemos referir os ácidos gordos em concreto, que estariam aqui, teríamos de acrescentar no nome. A partir do ácido fosfatídico, vamos, em função do grupo que se vai ligar a este hidroxilo, podemos ter diferentes fosfolipídios. Assim, se o grupo for a etanolamina, passamos a ter, reparem, se era o fosfatidato, passamos a ter tiramos o ato e pomos o fosfatidil etanolamina. Mais uma vez, dois ácidos gordos, um glicerol, um fosfato e depois a etanolamina. A fosfatidil-etanolamina muitas vezes chama-se cefalina. Se em vez da etanolamina, está CH2OH NH2, a amina do etanol, tivermos a colina, que é semelhante à etanolamina, só que este NH2, que depois pode estar ionizado, vai estar associado a 3 grupos metilo. Portanto, se quisermos, a colina é a trimetiletanolamina. Neste caso, é um chamado sal de amónio quaternário, tem sempre carga positiva, e passamos a ter a fosfatidilcolina. Por fim, se em vez da etanolamina ou da colina for um ácido aminado, neste caso a serina, que é um ácido aminado ou um aminoácido que tem um hidroxilo, forma-se também uma ligação fosfoéster, um éster fosfórico, e temos a fosfatidilserina. Em qualquer dos casos, a perda de um ácido gordo leva à formação de um lisofosfatidilethanolamina, lisofosfatidilcolina ou lisofosfatidilserina. Neste caso, está uma lisofosfatidilcolina, assim como a fosfatidilethanolamina chamamos cefalina, a fosfatidilcolina chamamos lecitina e, portanto, será uma lisolecitina. Em vez destes grupos, que são álcoois aminados, podemos ter um outro tipo de álcool, que é o inositol, que é um derivado glicídico,
e passamos a ter o fosfatidil-inositol. Normalmente o fosfatidil-inositol aparece nas membranas ligados à face externa. Portanto, temos aqui os dois ácidos gordos inseridos na membrana, o glicerol, que está depois ligado a um fosfato. Este fosfato, por uma ligação fosfoéster, liga ao inositol e normalmente é este inositol, habitualmente no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, no carbono 6, vai ligar uma glicosamina e depois desta glicosamina ligam várias manoses, terminando depois com mais um grupo fosfato, uma etanolamina, que depois liga à proteína. E funciona como um sistema de ligação das proteínas às membranas, chamado glicosil, porque tem vários glicídios, fosfatidil-inositol. Por fim, temos mais outro glicerolipídio, ou fosfoglicerolipídio, que é a cardiolipina, que é um componente da membrana interna da mitocôndria, que genericamente corresponde a dois ácidos fosfatídicos unidos por uma molécula de glicerol. Portanto, temos aqui um ácido gordo, outro ácido gordo, esterificados com glicerol, na posição 1 e 2. Na posição 3, um grupo fosfato. E aqui também um ácido gordo, outro ácido gordo, esterificando o glicerol, na posição 1 e 2. Na posição 3, o fosfato. E ambos os fosfatos ligados a uma terceira molécula de glicerol, em que neste caso o hidroxilo de carbono 2 fica livre. Portanto, desta forma a zona polar deste fosfolipídio, ou glicerofosfolipídio. Bem? Fosfolipídio, porque ele é solúvel nos solventes orgânicos apolares, e glicero, porque tem glicerol. Por fim, o último grupo de glicerofosfolipídios, os plasmalogénios. No caso dos plasmalogénios, a grande diferença é que o carbono 1, em vez de estar um ácido gordo, ser esterificado com um ácido gordo, tem uma ligação. Em vez de ser éster, é éter, e portanto não será um ácido, será um álcool gordo. Normalmente tem uma dupla ligação logo no carbono 1. E assim, para os halogénios, normalmente temos então um álcool com uma ligação éter com o glicerol. Na posição 2 do glicerol, uma ligação éster com um ácido gordo. E na posição 3, uma ligação éster com ácido fosfórico, portanto um fosfoéster, desculpem, e que depois liga a um álcool aminado. Normalmente é com a etanolamina, que é o mais frequente no nosso corpo. E, portanto, como seria um plasmalogénio, seria um plasminil-etanolamina. Podíamos ter também a colina, a serina ou o inositol. Então, seria o plasminil-colina, plasminil-serina, plasminil-inositol. Temos também um outro grupo que normalmente também representa o fosfato, que são os chamados esfingolipídios. Os lipídios, os esfingolipídios, correspondem à ligação do esfingol, que é este álcool aminado que aqui está,
Quando este esfingol liga a um ácido gordo, forma-se chamada ceramida. Ceramida corresponde então à ligação do esfingol com o ácido gordo, mas através do grupo amina. Portanto, esta ligação quimicamente é uma amida. Muitas vezes a estes lipídios, sobretudo ao hidroxilo que estava no carbono 1, liga-se um fosfato e depois pode-se ligar ainda a colina e forma-se a chamada esfingomielina. Que se ordenarmos isto de maneira diferente, reparem que este carbono 1 está aqui, e estou a pôr isto orientado quase como se fosse o glicerol, não é? Mas numa orientação semelhante. E temos aqui no carbono 1 o fosfato e a colina. Neste carbono 2, onde estava apoiado o grupo amina e que ligou com um ácido gordo, formando a tal amida com ácido gordo. E no carbono 3, o restante do esfingol, a restante molécula do esfingol, formando então a esfingomielina, que estamos a ver acaba por ser semelhante à fosfatidilcolina. Espero ter ajudado a perceber a estrutura destes vários tipos de glicídios, de lipídios, perdão.